Salve guerreiras e guerreiros! Hoje estamos aqui com mais um vídeo da CIS Revestimentos, voltado para os CIS guerreiros aí, sobre essa questão da pandemia aí, como é que a gente pode fazer para lutar contra ela, para sobreviver nessa situação. De repente tem uma oportunidade surgindo e hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente dois especialistas lá do Sebrae, a Juliana Chaves, que é especialista em políticas públicas, e o Rodrigo Feyerabend. Se eu falei errado, você me corrige depois, cara. Que é especialista em legislação. São duas áreas que se complementam aí sobre esse assunto. Juliana, Rodrigo, eu queria que vocês falassem, vamos fazer assim, vocês começam falando um pouquinho sobre como que a função de vocês podem ajudar, e principalmente nessa questão de crédito aí, sabe? Que é o que o pessoal está mais interessado, né? Só que a gente sabe que tem a legislação, quem pode, quem não pode, o que precisa fazer, se tem que ter tanto tempo de MEI, se tem que ser MEI, se não precisa ser MEI. E daí, no final, eu vou fazer umas perguntas para vocês que eu já perguntei para os guerreiros ali, do grupo CIS Guerreiros, eles já me passaram algumas perguntinhas para a gente finalizar, tá bom? Então, muito boa tarde a todos. Eu me chamo Juliana Chaves e eu sou especialista em crédito pelo Sebrae. Então, hoje o Sebrae tem modificado sua forma de atendimento, né? E uma delas é exatamente conseguir atender o máximo de empresários possíveis da forma digital. Então, por meio do telefone, WhatsApp, as redes sociais e também essas lives, como a gente está fazendo agora. Então, em relação ao crédito, né, que é um assunto que tem sido muito demandado aí, principalmente depois de todo esse problema, né, essa pandemia que a gente tem vivido. Então, é muito importante, assim, antes da tomada de crédito, é muito importante que o empresário, ele tome algumas medidas, né, e tome, além dessas medidas, alguns cuidados também. Então, algumas dicas que eu vou passar para vocês, né? Então, o empresário que está aí me assistindo, prestem muita atenção, que essas dicas aí podem ser bem valiosas para vocês. Então, em primeiro lugar, né, o empresário, ele deverá identificar a real necessidade desse crédito. Então, ele precisa verificar, além do valor que ele vai precisar, a sua real capacidade de pagamento. Porque o crédito, ele pode ser o remédio, né, a solução para esse problema, mas ele também, lá na frente, quando você precisar iniciar o pagamento, ele pode ser aí a alavanca para o grande problema, certo? Então, também é muito importante que o empresário identifique quais são as oportunidades do seu negócio. Então, identificar quais são as possíveis renegociações que possam ser feitas, sejam com fornecedores, né, aqueles que pagam aluguel. Também é importante renegociar os prazos de aluguel, valores. Então, de identificar quais são essas oportunidades que você consiga, né, tá reduzindo esse teu custo fixo. Então, Juliana, Oi? Só para dar um exemplo nisso aí que você está falando, realmente acontece muito do crédito acabar sendo, vamos lá, como se fosse uma corda que o cara pode se enforcar e acabar se prejudicando, né? Perfeito, exatamente isso, né? Então, como eu disse, o crédito ele pode ser o remédio, mas ele também pode ser aí a alavanca do grande problema futuro. Então, muito importante, né, identificar a real necessidade. Qual é o valor que eu vou precisar? E para qual é a finalidade? Então, não adianta, né, o empresário querer aí um valor muito excessivo e depois lá na frente não ter a capacidade de pagamento, né, para quitar com esse empréstimo. A segunda dica... Tem gente, desculpa interromper, mas é que tem gente que às vezes vê essa oportunidade e fala, pô, vou comprar um carrão, sei lá, vou comprar uma moto, mas na verdade esse crédito aí, até onde eu sei, é para ajudar a manter emprego também, né? Tipo, tem toda uma questão social em torno disso, não tem? Ou vai mais além do que isso? Então, as linhas emergenciais que têm surgido aí, né, nessas últimas 2, 3 semanas, elas são basicamente para capital de giro, que é para manter emprego, para conseguir pagar as contas, né? Então, exatamente para manter o negócio ativo. Claro, tem as linhas para investimento, claro que tem, né? Mas as linhas emergenciais que os bancos, né, têm divulgado, elas são basicamente para capital de giro mesmo. Que é onde o empresário vai conseguir também aquelas taxas mais reduzidas,
prazo de carência maior, né, os benefícios melhores. Bacana. Então, tem essas duas modalidades, né? Outra dica, é muito importante que o empresário ele pesquise, né, entre as instituições financeiras quais são as condições das linhas de crédito. Então, hoje a gente vê que na televisão, né, na própria internet, tem se divulgado muitas linhas de crédito, então todos os bancos aí estão na corrida para divulgar, né, seus benefícios, mas é muito importante que, além do empresário ter consciência da real necessidade do valor e a finalidade do crédito, é muito importante também que ele pesquise as taxas de juros, os prazos de carências, os prazos de pagamento, as formas de garantia, de acordo com a necessidade dele. E essas taxas estão em torno de quanto, Juliana? Você tem alguma ideia? Sim, as linhas de crédito, elas são bem variadas. Então, a gente tem linhas de crédito com taxas a partir de 0,41 por mês, que são as linhas da Paraná Recupera, né, da instituição Fomento Paraná. Então, são linhas que partem do valor também, né, a partir de R$ 1.500 até R$ 200 mil. Claro que de acordo com o valor, com a análise, né, do risco também do cliente, a taxa de juros ela vai variar bastante também. Pensando no pessoal que é MEI, qual que seria o valor máximo, assim? Então, tudo depende da instituição financeira, né? Como eu disse, existem diferentes linhas de crédito com valores também muito diversificados. Então, tem linhas, instituições financeiras que têm o crédito, por exemplo, até R$ 20 mil por MEI, outros um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Então, vai variar muito de cada instituição financeira. E essas instituições, quais são? Aqui em Curitiba e região, por exemplo. Diversos. Então, são todos os bancos comerciais, né? A gente fala aí que é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Bradesco, né? Todos esses bancos comerciais. E temos também as cooperativas de crédito, né? Que são Sicoob, Sicredi, Cressol. Todos eles estão com linhas diferenciadas para o pequeno empresário, principalmente nesse momento de crise. E também a agência, né? Que é a Fomento Paraná, que partem, né, as linhas a partir de 0,41%, que são essas linhas, né, mais simples, mais facilitadas para o pequeno negócio. Poxa, 0,41% é dinheiro de graça, quase, né? Claro, né, Hernan, que o valor, assim, é bem abaixo, né? Então, são linhas que variam até R$ 6 mil, então é um crédito mais barato, mas também ele tem o limite desse valor, né? Ah, legal. A partir de R$ 6 mil, aí aumenta também as taxas de juros. Renan, uma coisa bem importante que é legal a gente estar compartilhando com os empresários que nos assistem, é que o tema crédito, ele é muito relacionado a relacionamento. Né? É bem importante que essas pessoas tenham consciência que, assim, não existe a taxa é X. A taxa é sempre a partir de algo, né? Então, a gente sempre eles têm que ter essa consciência de saber que o relacionamento que ele tem com essas instituições é importante. Isso vai trazer um diferencial no momento de ele negociar com uma instituição ou com outra. Tá, o relacionamento, só para ficar claro para o pessoal que vai assistir depois, é basicamente o tempo que você tem de conta aberta nessas instituições, quanto de dinheiro você movimenta lá, se você já tem um nome construído dentro dessa instituição, certo? Isso mesmo. É o quanto de fato você tem de interação com esse banco. Né? Se você tem conta corrente, se você tem conta poupança, se você tem, às vezes, alguma espécie de investimento junto a essa instituição financeira, tudo isso são critérios que o banco ele vai analisar no momento que você pedir esse crédito. Certo. E para quem não tem esse histórico, ele não vai ter acesso em nenhuma instituição daí? Tem. Ele tem acesso, sim. Claro que vai iniciar todo um processo de relacionamento, né? Então, como o Rodrigo pontuou muito bem, né? Muito essa questão do tempo, né? Do teu relacionamento mesmo. Então, a primeira orientação, assim, que eu, pelo menos, faço para os meus clientes que eu tenho atendido, é que busquem, né? O teu banco de relacionamento, o banco que você já tem contato, né? Identifique quais são as oportunidades que aquela instituição financeira vão fornecer para você. Entendi. Então, claro que quando você já tem um relacionamento, conta, né? Muito mais, você já tem um histórico.
Mas mesmo assim, aquele cliente, aquele MEI que não tem nenhum contato com nenhuma instituição financeira, ele pode estar buscando uma linha de crédito, pode iniciar esse contato, né, com a instituição que melhor atender e sem problema nenhum iniciar esse relacionamento e a solicitação do crédito. Certo. Os autônomos podem também acessar algum crédito ou é mais para MEI mesmo? Então, para autônomo, a gente tem uma linha de crédito da Fomento Paraná, que é uma linha específica, né, para, digamos, pessoa física, né, que é falado, só que o valor vai até R$ 1.500. Tá, entendi. Um ponto legal aí, Renan, que vale a gente trazer, porque eu acredito que tanto empresários, né, sejam MEIs ou não, ou pessoas que pretendem empreender estão nos assistindo. Vale lembrar que, assim, um dos benefícios que hoje você ser formalizado, você ter a sua empresa, é justamente a obtenção desse crédito junto às instituições financeiras. Né? Hoje, no momento que você vai adquirir um crédito, como Rodrigo, pessoa física, a taxa de juros é uma. Rodrigo, pessoa jurídica, a taxa de juros é outra. Então, isso é muito bacana, porque quando se fala em abertura de empresa, a gente não está falando meramente de um CNPJ, de uma nota fiscal. A gente está falando também de outros benefícios que as legislações, no momento desse momento de pandemia, estão criando justamente para as empresas. Né? Pessoas físicas estão tendo alguns benefícios, como o auxílio emergencial, que foi criado pelo governo federal, onde engloba MEIs, mas também os informais. Mas as principais medidas voltadas como a Ju comentou no início, a prevenção do emprego, né, que é, de fato, o que vai fazer com que a economia se reestabeleça de uma forma mais rápida, é justamente voltado para as empresas. Né? Então, entendemos que estamos passando por um momento delicado, um momento que não está fácil de empreender, mas, por outro lado, é um momento que a gente vê diversas oportunidades. A gente recebe diariamente lá no Sebrae pessoas que, lógico, estão buscando o crédito para ter um fôlego financeiro, ter um caixa para poder cumprir com as suas obrigações, seja de imposto, de pagamento ou de folha de pagamento, né, com funcionários. Mas também a gente vê muita gente buscando se reinventar, se reestruturar, mudar o seu modelo de negócio. Então, o momento de uma crise também é um grande momento e uma grande oportunidade para a gente reinventar a forma como a gente atua. Esse ponto aí é bem importante, Rodrigo, sabe? Que eu, assim, principalmente assim, eu quero direcionar para os CIS guerreiros mesmo. Talvez outras pessoas venham assistir esse vídeo depois, mas falar, pessoal, principalmente para aqueles que não têm ainda uma formalização do CNPJ. Aqui está o especialista Rodrigo lá em legislação do Sebrae falando para vocês que, estando formalizado, estando bonitinho, começando a ter histórico, trabalhando certinho, tem um monte de benefícios, inclusive em relação a esse crédito. Que você vai criando histórico com o CNPJ registrado, trabalhando, tirando nota fiscal, você ganha credibilidade na praça e assim você se permite talvez crescer mais num momento como esse. Então, assim, eu fico pensando nas pessoas que estão com os microempresários aí, todo mundo que tenha hoje o nome limpo, que tem um bom histórico na praça, que tem um CNPJ já com algum tempo, agora talvez seja uma oportunidade de crédito barato também para dar aquele salto no negócio que faz tempo que ele está querendo dar, sabe? Investir na marca, investir em algum equipamento que faz horas que você está querendo comprar, e assim vai indo, sabe? Tem esse lado também, não é só para socorrer, tem também, dá para ver como uma oportunidade mesmo. Vocês querem complementar mais alguma coisa nessa questão que vocês já comentam? Algo que seja importante, sim, que o pessoal sempre questiona de vocês? Então, outro ponto, Renan, que é bem importante, assim, que os empresários, né, tenham consciência, é em relação às medidas de restrição ao crédito. Então, os clientes que tenham buscado informações sobre as linhas de crédito, eu tenho tocado nesse assunto, porque geralmente é um fator, né, que restringe, né, que dificulta a liberação do crédito. Então, qualquer instituição financeira, ela faz a análise do crédito
não só baseado na capacidade de pagamento daquela empresa, mas também analisa os riscos daquela operação, né? Então, é muito importante que o cliente, né, que o empresário, ele esteja em dia com seus pagamentos em dia, com suas contas em dias, os tributos, tudo bem certinho. Porque quando é feita a análise, né, é analisado o Serasa, Cadem e todas essas instituições que a gente sabe que acaba restringindo o crédito. E Juliana, quem tem nome com restrição tem acesso a algum crédito nesse momento? Como é que fica esse pessoal? Olha, no meu ponto de vista, né, como eu disse, é um fator que restringe, né, dificulta a liberação. Claro que tudo vai depender do relacionamento com a instituição financeira. Então, é importante que o cliente, né, vá até a instituição financeira, seja o mais claro possível, diga da sua restrição e tente daí uma negociação com eles. Mas o ideal é que o cliente, né, antes de iniciar esse processo de concessão de crédito, ele verifique se tem alguma pendência, né, identifique o que ele pode fazer para quitar essa dívida, né, essa negociação, enfim, para que ele consiga, né, ter uma liberação e o crédito de forma facilitada. Então, a restrição com certeza vai prejudicar. Olha, geralmente sim. Mesmo complementando, Renan, o que a Ju comentou, é importante que o empresário ele tenha consciência que, para obter o crédito, não é simplesmente bater na porta de uma instituição financeira e falar, eu preciso de dinheiro. Né? Vamos lembrar que o banco ele também é uma empresa, ele também tem que ter rentabilidade, ele também tem que ganhar com algo, o produto dele. O produto dele é o dinheiro. Né? Sim. Então, a gente não pode esquecer isso. Então, para que um empresário busque uma instituição financeira, é de extrema importância que primeiro ele faça um planejamento. Aquilo que a Ju comentou no início tudo bem, eu preciso de dinheiro, ok, mas quanto de dinheiro você precisa? Qual a tua capacidade de cumprir com esses compromissos? Né? Porque o dinheiro, tudo bem, ele vai chegar num momento, você vai usar, só que você não pode esquecer que você vai ter que pagar esse dinheiro. Esse dinheiro não foi dado, esse dinheiro foi emprestado. Né? Então, essa consciência esses empresários têm que ter. O governo, em relação a isso, ele tem criado medidas provisórias desburocratizando as exigências para empréstimos. Né? Então, o governo tem trabalhado nisso. Hoje, grande parte das exigências que os bancos traziam para análise e tudo mais, elas aos poucos têm sido flexibilizadas, só que a gente não pode esquecer, é um momento delicado, sim, porém, a gente tem que pensar na rentabilidade dessas empresas, porque assim, como a Ju disse, o crédito ele pode ser um remédio, mas ele pode ser um grande tiro no pé. Então, a ideia aqui é a gente ter o crédito, de fato, orientado. Sim. Crédito consciente, né? Que esse empresário possa estar utilizando esse recurso para fazer com que a sua empresa prospere, e não para que ela seja somente algo paliativo. Inclusive, algo que eu já fiz muitos cursos do Sebrae, né? Então, eu lembro lá atrás, quando eu fiz meus primeiros cursos aí de empreendedorismo, sempre falaram muito de plano de negócios, você tem que saber o que vai fazer, coloca no papel. Então, primeiro é bom o pessoal se perguntar, eu preciso desse dinheiro, né? Se você não precisa, se você não tem um motivo, não tem por que ir atrás também. E eu queria fazer uma pergunta para a Juliana em relação a essas linhas, principalmente as relacionadas a MEI, tempo de carência. São várias linhas com carências diferentes ou tem uma específica criada pelo governo para esse momento? Como que é isso? Então, sim, né? Assim como taxa de juros, prazo de pagamento, os períodos de carência também vai variar bastante, né? Então, vou destacar aqui 2 linhas de crédito, essa da Fomento Paraná, que eu já havia comentado com vocês. Ela é uma linha que ela traz a carência aí de 12 meses, então é um período aí muito bom, né, para o empresário tomar um fôlego para iniciar o pagamento desse empréstimo. E também agora, até a semana passada, a Caixa Econômica, né, anunciou uma linha de crédito, então, exclusiva para os pequenos negócios e em parceria com o Sebrae. Então, vai ser uma linha de crédito assistida pelo Sebrae, onde o Sebrae vai ter participação
pré-crédito e pós-crédito. Que legal. Então, essa também é uma linha que traz um período de carência aí considerável. Eu não me recordo agora qual que é o prazo, se é 12 ou 24 meses, mas enfim, nessa é um período muito bom, muito assim facilitado para que o empresário ele consiga tomar um fôlego nessa retomada da economia e consiga estar iniciando o pagamento desse crédito pós-período. É assistido pelo Sebrae, significa que o empreendedor pode procurar vocês e daí vocês vão orientar desde do plano de negócios, não sei, fazer um projeto para conseguir essa verba, é isso? Então, na verdade, é um processo que ainda está em finalização, digamos assim, né? Mas de forma geral, o Sebrae ele vai dar apoio para o empresário no sentido da orientação inicial. Então, essas dicas que eu apresentei aqui para vocês, né? O Sebrae ele faz esse tipo de orientação. O cliente vai precisar assistir um vídeo também orientativo, né? E também o pós-crédito é muito no sentido do cliente vai receber documentos orientativos, vai receber contatos do Sebrae. Também, se o cliente apresentar inadimplência, o Sebrae vai entrar em contato, vai verificar de que forma que o Sebrae pode estar auxiliando o empresário nesse momento. Então, ele é um crédito assistido. Entendi. E só para finalizar esse assunto da questão do crédito em si, da avaliação de crédito, o avalista faz alguma diferença para essa questão do MEI? Toda a diferença. Então, na verdade, a garantia, né, é um dos pontos que mais dificultam, né, a liberação do crédito, principalmente para o pequeno negócio. Então, essa é uma das formas que o governo, o Sebrae e também outras instituições financeiras têm buscado, né, ferramentas para auxiliar. Como é o caso das SGCs, que são as Sociedades Garantidoras de Crédito, e o FAMP, que é o Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa. Então, né, mecanismos que ele facilita, né, ele complementa a garantia, e isso é uma forma de simplificar mesmo a liberação do crédito para o pequeno empresário. Esse FAMP, você podia explicar um pouquinho melhor o que ele é para o pessoal? Sim, então, como eu disse, né, o FAMP ele é o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, ele é uma forma de garantia de crédito. Então, o Sebrae, o governo e as instituições financeiras, eles aportam um recurso, né, que eles servem como garantia para o empresário solicitar esse crédito. Então, até, acredito que você já tenha visto, né, esses últimos dias, muitos anúncios que o Sebrae tem colocado recurso, o governo do estado, tem feito toda essa movimentação, porque, como eu disse, né, hoje em dia a maior dificuldade do cliente na tomada do crédito é exatamente essa questão de conseguir um avalista ou conseguir um bem de capital que sirva como garantia para essa operação de crédito. Certo. E como é que o profissional, o empreendedor aí faz para saber se tal linha tem essa cobertura do FAMP? Como é que funciona isso daí? Então, essas sociedades garantidoras de crédito, também o FAMP, eles têm diversas instituições financeiras veiculadas. E então, é muito importante que o cliente, quando ele for buscar a orientação da linha de crédito na instituição financeira, ele já pergunte, né, sobre essa forma de garantia. Então, tem diversas instituições que já estão vinculadas, né, para trabalhar pelo FAMP. Então, essa linha é especificamente da Caixa Econômica, que é esse crédito assistido pelo Sebrae, ele já é uma instituição, até por ser do governo, que já tem essa parte do FAMP, né, que seria como está vinculada à garantidora. Bacana, bacana. Você quer complementar alguma coisa, Rodrigo, a respeito desse assunto? Uma coisa que é bacana, Renan, que os empresários tenham consciência é que diversas coisas estão saindo, né? Diversas notícias estão saindo, diversas instituições e órgãos estão se mobilizando de fato para que as micro e pequenas empresas, que hoje representam mais de 98% das empresas que existem hoje no país, são micro e pequenas empresas, de fato possam superar esse momento de pandemia, né? Então, é importante que esses empresários busquem o Sebrae, né? Busquem outros atores também, outras instituições,
para estar auxiliando eles nesse momento. Esse momento que a gente fala é um momento delicado, sim, porém é um momento que o empresário ele tem que manter a calma. Né? Ele não pode simplesmente, qualquer notícia que ele escute, ele acreditar 100% nessa notícia e ir até um banco e às vezes se enforcar com uma taxa de juros maior. Sim. Então, assim, estão existindo movimentos, o governo está mobilizado, federal, estadual, os municípios, o SEBRAE e outras instituições. Então, assim, é um momento que esse empresário tem que ter a calma. Vamos buscar saber de que forma que a gente pode usar melhor esse dinheiro que a gente vai adquirir, mas principalmente como a gente vai adquirir esse dinheiro. Sim. Né? Hoje porque... se fala muito na forma como essas linhas estão sendo criadas, mas a gente tem que saber também como que a gente vai operar isso dentro da nossa empresa. Então, uma dica bem importante para esses empresários que estão nos assistindo é isso. Tenha calma e saiba usar deste momento a seu favor. Porque você mesmo disse, né, Renan, é um momento em que os juros estão abaixando. Né? Hoje a sociedade precisa disso. Então, também é uma oportunidade para que esses empresários adquiram um crédito, uma taxa de juros mais baixa e possam usar ele de uma forma mais inteligente nas suas empresas. Exatamente. E esse planejamento, que a gente conversou um pouco aí também, essa consciência de como correr atrás, saber se precisa de dinheiro, tem que ter um foco principal nessa taxa mesmo, né? Porque nem tudo são rosas, né? A gente sabe que nem todo gerente de banco está interessado em ajudar realmente aquele cidadão ali. Os bancos têm metas e algumas pessoas são, vamos dizer assim, lobos no meio de ovelhas e querem só bater a sua meta e não estão nem aí pro cliente, às vezes. E podem estar oferecendo um produto ali que pode ter uma armadilha no final. Que isso eu não estou falando desse momento, mas eu já vi muita gente se enrolando com o banco porque o gerente da conta vai dando crédito. Quando chega um momento, você vê que está impagável aquela dívida e você não consegue mais fazer nada. Vai chegar um momento que o sonho do empreendedorismo ali acaba por mera falta de planejamento, de consciência financeira em relação a essas taxas, até porque é tudo juro composto, né? Que é juros sobre juros. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, porque além de você se enforcar pela falta de planejamento, pode ser que o seu gerente ali do banco não esteja interessado em te ajudar, mas se ajudar. Isso eu acho que é bem importante de ponderar também. Pessoal, eu queria saber agora sobre essa questão ali só para matar a curiosidade, deixar bem claro antes, a questão do MEI tem linhas de crédito. Agora, pro empreendedor autônomo ali, tem alguma coisa ou não tem? Só os R$ 1.500, né, Juliana? Isso mesmo. Tá, beleza. E daí a questão do auxílio de R$ 600, que foi algo lá que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram toda uma propaganda de ser algo inédito no Brasil. Isso daí foi feito para o empreendedor também, né? Para o autônomo, principalmente. Vocês podem falar alguma coisa disso? Esse é um benefício, né, emergencial para esse momento de pandemia, onde, sim, né, esse benefício ele está sendo concedido, né, via Caixa Econômica, Banco do Brasil, mas mesmo quem não é correntista, não tem conta nesses bancos, também é possível estar fazendo a aquisição desse benefício. O que é importante é a pessoa ter consciência se ela está enquadrada ou não dentro dessas características. Né? Ser maior de 18 anos, ter lá a renda per capita de 3 salários mínimos, ter um rendimento declarado em declaração de pessoa física lá no ano de 2018 de até R$ 23.557 mil. Então, assim, alguns critérios são estabelecidos. E aí, tanto o microempreendedor individual quanto o informal, né, ou até mesmo quem esteja desempregado neste momento, se enquadrou nessas características, sim, ele tem direito a solicitar esse auxílio emergencial.
Lembrando que esse auxílio emergencial ele tem apenas 2 portas de entrada de solicitação. Ou é feito pelo site da Caixa Econômica, ou feito pelo aplicativo Auxílio Emergencial. Infelizmente, existem oportunistas, né, que usam de má fé nesse momento delicado, e tem gente criando aplicativo falso, etc. Então, é importante que quem queira adquirir esse benefício, solicitar o benefício, busquem sempre esses 2 caminhos, que são os caminhos e os canais oficiais criados pelo governo federal. Uhum. Legal. Rodrigo, tem uma questão interessante, você que entende de legislação, você sabe por que o governo limitou ao ano de 2018 essa renda? Por que não pegou 2019? Que pode ser, eu pensando, pode ser que tenha gente que tenha tido um bom 2018, mas 2019 pode não ter sido tão bom assim, né? Isso foi criado porque o ano 2018, né, o ano calendário 2018, porque é onde o governo já fechou o ano fiscal, né? Daí a gente pode pensar, poxa, mas a gente está em 2020, como que os caras não fecharam ainda 2019? 2019 a gente não pode esquecer que também houve medidas do governo para benefícios e com isso ele não houve o fechamento do ano fiscal ainda, né? Ninguém esperava uma pandemia nesse momento, né? Então imagine assim, as contas do governo em relação às nossas contas pessoa física. Se nós, pessoa física, temos o prazo até maio, né, o governo ele também tem um prazo hoje para fechar o seu ano fiscal. Então, o critério utilizado de 2018 foi por isso, porque o ano fiscal de 2018 está fechado e o ano fiscal de 2019 ainda não. Então, por isso, o governo tem que ter dados e informações concretas, fechadas, porque senão isso pode realmente trazer dificuldades para quem de fato tem direito ao benefício e trazer facilidades para aquelas pessoas que não têm direito ao benefício. Então, por isso que houve a decisão pela tomada do fechamento fiscal do ano de 2018. Entendi. Beleza, obrigado. Juliana, umas últimas perguntinhas para você. Essa questão do quem tem direito, quanto tempo de MEI você precisa ter para ter acesso a alguma dessas outras linhas? Então, na maioria das linhas de crédito, eles solicitam que o empresário tenha pelo menos 12 meses de CNPJ ativo. Hoje a gente tem uma única opção, pelo menos isso que eu tenho conhecimento, né? Uma única opção que é da Fomento Paraná, também é uma linha do Paraná Recupera, que ele libera, né, esse crédito de até R$3.000 para aquelas empresas que têm menos de 12 meses de CNPJ ativo. Mas, de uma forma geral, esse é o mínimo que as instituições financeiras solicitam. Certo. E esse 3.000 aí tem algum tempo mínimo também, de MEI? Sim, ele, né, pode ter até 12 meses, até 11 meses aí de CNPJ ativo. Não, mas depois de 12 meses eu consigo ter crédito maior, não é isso? Não sei se eu entendi errado. Então, a partir de 12 meses, né, tem essa linha de até R$6.000 com a taxa de juros de 0,41%, e tem outras diversas linhas de crédito de diversas instituições financeiras também. Certo. E esse 3.000 eu tenho a partir de quantos meses? Eu abri meu MEI, já posso ir lá solicitar? Como é que é isso? Olha, essa informação eu não tenho, né? Não sei como te dizer, não tenho essa resposta. Mas, assim, é importante que o empresário entre em contato com a Fomento, né? E solicite essa resposta até para não ficar criando uma expectativa e, de repente, a Fomento não poder atender. Certo. E esses créditos especiais, eles são todos via BNDES, né? Eu sei que cada instituição, às vezes, tem as suas também, mas esses do governo são via BNDES, e daí essas agências, tipo Fomento, ou Banco Itaú, Caixa Econômica, eles atuam tipo como canais de distribuição desses recursos, é isso, né? Não, na verdade, o BNDES é uma outra modalidade. Então, quando você diz que o BNDES é vinculado com outras instituições financeiras, isso está correto, né? Mas, assim, as instituições têm as suas linhas próprias de crédito. Então, tem essa diferença mesmo. Certo. Mas essas do governo podem ser acessadas por qualquer uma dessas instituições, é isso? Diretamente. Então, essas do governo, como é o caso
essa da Fomento Paraná e essa da Caixa Econômica, né, é acessado diretamente na instituição financeira. Ok. E daí a forma de pagamento vai ser diretamente com essa instituição também, eu imagino, né? Ou serão boletos que dá para pagar em qualquer instituição? Como é que é isso? É direto com a instituição financeira, então precisa ter um vínculo aí, né? Uhum. Então tá certo, Uma pessoal. coisa que é legal, Renan, é falar assim, se tem falado muito de dinheiro, né, que o governo está disponibilizando, injetando dinheiro, porém, assim, o governo ele tem condições de injetar o seu dinheiro e dar concessão desse crédito para ser trabalhado via as instituições públicas, né? Mas ele também tem programas onde ele pode optar em injetar o seu dinheiro, mas dar concessão para que também bancos privados façam esse trabalho. Então, não significa que todo o capital injetado hoje pelo governo, às vezes é 100% dinheiro do governo, né? Tem programas também que existem o próprio recurso do próprio banco privado. E tem vários bancos aí que estão interessados em fazer acontecer também, né? Eu estava vendo uma live esses dias aí com os CEO só de bancos privados aí, Santander, Itaú, e eles estão pensando em algumas coisas bacanas também. Só que isso aí é assunto para outro momento. Né? Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Quero saber se vocês querem deixar um recado final aí, para a gente encerrar esse papo. Vai lá, Ju, fique à vontade. Primeiramente, então, agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao Rodrigo aí pelo convite, também ao Renan pela oportunidade, e dizer que o Sebrae está à disposição, né? Todos os empresários que estão aí assistindo, né? A todos aqui nós. Então, e dizer que os canais do Sebrae também estão à disposição, pelo telefone, pelas mídias digitais, e contem conosco. E como é que acha o Sebrae? É só jogar Sebrae no Google ou tem algum... Como é que tá as mídias sociais de vocês? Como é que tá? @Sebrae, o quê? Sebrae PR, Sebrae... Sebrae PR. E o pessoal procura quem lá? Hoje a gente tá em todos os nossos canais digitais, né? Então esses empresários podem buscar a gente pelo site do Sebrae, né? sebraepr.com.br. Temos, então, dentro do nosso site, chat de relacionamento com esses clientes. Podem buscar nós nas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. E é um momento em que a gente fala lá internamente, né? Nós estamos separados fisicamente, né? Mas a gente está total disposição da sociedade, né? Porque a gente sabe que é um momento que eles realmente estão precisando muito desse auxílio, dessa ajuda. E, como a Ju disse, o Sebrae se coloca à disposição para todos, né? Sim. Desde a pessoa física até quem já é empresário, todos que tenham um negócio ou que pensem em empreender, contem com o Sebrae. Beleza. Então, o acesso é principalmente hoje pelos canais digitais mesmo. Está todo mundo em home office. Isso. Hoje nós estamos atendendo 100% pelos canais digitais. Hoje, nas nossas unidades espalhadas pelo estado, todas elas estão fechadas, mas não é porque estamos fechados que nós não estamos atendendo. Então, toda a equipe do Sebrae, todo o corpo técnico está 100% dedicado ao atendimento do cliente hoje. Bacana, show de bola. Então tá certo. Juliana, Rodrigo, obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que vai ser muito importante para os guerreiros e desejo muita sorte, muito sucesso para vocês aí nesse momento também. Beleza? Então é isso. Salve, guerreiros! A gente conversa na próxima e até quero deixar um convite aberto aqui para o Rodrigo para a gente falar depois um pouco mais sobre os benefícios da questão de estar registrado, estar todo legalmente, tudo ok com essas microempresas. Não, vamos conversar sim. Beleza? Daí a gente faz um outro vídeo outro dia aí para o pessoal, que esse aqui já está bem grande. Beleza? Forte abraço, pessoal!